Mas eu queria chamar a atenção para os 2 últimos jogos do Palmeiras. Em casa, contra o Flamengo, fez um jogo ruim no primeiro tempo. Muito ruim. No segundo tempo, o time volta com outra personalidade, com outra postura. Amassa o Flamengo, chega o gol de empate. Aí o Dorival demora para mexer no time, etc. e tal, mas quando mexe, o Flamengo já volta a ter o controle do jogo. E no sábado, contra o Fluminense, eu não gostei do Palmeiras de novo. Foi uma decepção para mim. Jogou feito time pequeno. O Fluminense mandou no jogo. O resultado lá, se a gente fosse olhar, chances criadas, etc. e tal, se o Fluminense sai com uma vitória diante do Palmeiras no sábado, não seria nenhuma surpresa para ninguém. Então, a gente fala muito do Palmeiras, né? Olha, o Palmeiras é um time que não dá espaço para que os outros cresçam em cima dele, é verdade. Mas esses 2 últimos jogos do Palmeiras me preocuparam demais. O próximo confronto do Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, vai ser fora contra o Bragantino. Se ele apenas se defender e ganhar um pontinho só, e depois o Flamengo fizer a vitória, essa diferença vai cair de 7, ela vai cair para 5. Tá certo minha conta? Ela cai para 5. E esse campeonato começa a ficar aberto mesmo. Eu concordo com você, Dani, companheiros, aqui já vou passar para o Zé e para o Rodrigo Bueno também falarem sobre isso, mas o Palmeiras me decepcionou muito nos 2 últimos jogos. Um time pode fazer muito mais do que o Palmeiras fez. Se ele continuar jogando desse jeito, se apequenando em campo, quando ele tem a chance de mostrar que, de fato, ele é o melhor time do Brasil para muitos, e eu também acho que, nesse momento, ele e o Flamengo dividem essa soberania, né? Quem é o melhor, o Palmeiras pode fazer muito mais do que fez, gente. Então, eu estou preocupado e decepcionado com o Palmeiras. Aguardo o próximo jogo. Não vou nem olhar para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Esquece isso. Vou olhar para o Brasileiro contra o Atlético de novo, né? Que vai ser o... Não, Bragantino. Bragantino no Brasileiro no final de semana. Então, aí sim, eu quero ver qual vai ser o comportamento desse time. Não sei se vocês concordam com isso. Não, eu acredito que vai muito, seu Sormani, por conta dos adversários que ele enfrentou, né? E aí entra um pouco... Desculpa, só para dizer, os adversários são complicados, eu concordo com você, Flamengo e Fluminense, mas o que eu não gostei foi da postura. Sim, não, mas eu ia falar justamente isso, né? Porque se você pegar depois da entrevista do Abel, inclusive numa resposta até um pouco mais ácida para o repórter, né, quando perguntado sobre tal, ele falou assim, não, o Palmeiras jogou, mais ou menos ele deixou nas entrelinhas que jogou pelo resultado, né, porque ele enaltece o Fluminense da forma que jogou e tal. Eu acho que o Palmeiras joga muito de acordo... A gente vai mostrar daqui a pouquinho essa entrevista, essa resposta. Eu acho... Entrar no bloco do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras tem uma característica para jogar contra times grandes, especialmente quando times que possuem, que gostam de ficar com a bola nos pés. Aí nós estamos falando de 2 times que jogam futebol, né, que ficam com a bola nos pés o tempo todo. São Flamengo, né, com uma característica, Fluminense com uma característica totalmente diferente do que nós estamos vendo no futebol brasileiro, até mesmo do próprio Flamengo. E a opção do Abel nem sempre, às vezes, é atacar, pressionar. Não, é a opção justamente tentar se defender, tentar tirar os espaços e encontrando os encaixes de marcação, o tempo, o timing do jogo para poder usufruir das suas características. O gol, logo no comecinho, né, o gol do Rony. Eu acho que acabou condicionando muito esse jogo, também por conta da mentalidade e a forma de jogar do Palmeiras, mas eu acho que são resultados que eu acho que até nós conversamos, estava falando com o Bubu aqui, né, sobre o estudo, os palpites que nós demos, quantos pontos o Palmeiras iria fazer nesses 3 jogos, eu acho que está dentro do esperado. O campeonato do Palmeiras vai ser daqui para frente agora, contra o Bragantino, né, contra os outros times que não estão brigando por título, mas que estão ali brigando por meio de tabela, para não se salvar, quer dizer, para tentar se salvar. Esses times são os times importantes agora para o Palmeiras bater e não perder os pontos. Porque o Flamengo vai continuar nessa atuada, eu acredito, né? Porque nós estamos vendo aí demonstrações do time alternativo do Flamengo. Não jogou muito bem contra o Botafogo, mas é aquela história, não joga bem, vai lá e ganha. Tá com dificuldade, tira um, coloca o Everton. Tá com outra dificuldade, não tá conseguindo jogar, tira o outro e coloca o Arrascaeta. E aí o time, né, muda e consegue jogar. Oi, Dani.
Não, mas só para te ouvir também sobre isso, né? Porque a gente fala muito do Palmeiras, mas em relação à postura e à continuidade do Flamengo. E aí o Rodrigo também pode dar a opinião dele, porque o Dorival fala em divisor de água. A gente sempre comenta, e você é o primeiro a falar isso, que o Corinthians pode fazer 1-0 e segurar resultado. A torcida não critica. O Flamengo precisa dar sempre o espetáculo, né? Então, se realmente conseguir esses resultados, como foi com o São Paulo, por mais que sejam jogos diferentes, faz lá o seu 3-1 e não tem tanto esse ímpeto, parece que administra a partida, como foi agora contra o Botafogo também, esse 1-0. Você acha que pode ser esse divisor de água no sentido de construção de resultado mais do que de espetáculo? Em relação ao Flamengo, eu acredito que sim. Em relação ao Palmeiras, o Palmeiras tem uma característica, Dani, em relação às outras equipes, e aí nós temos aí alguns palmeirenses, né? Inclusive o nosso Chita pode responder melhor aí, quem estiver com ponto, ele pode responder. Hoje, a torcida do Palmeiras entende o modo Palmeiras de jogar. Ele entende o adversário que ele vai enfrentar, ele entende exatamente como ele vai se comportar e tem várias fases durante 90 minutos, dos quais a torcida do Palmeiras entende exatamente. Quando ele entra com o Rony pelo lado direito e quando entra com o Flaco lá na frente, né? Quando ele tira o Danilo, põe às vezes o Menino, o Zé Rafael, quando o Scarpa vem por dentro. A torcida do Palmeiras sabe exatamente o que vai ser feito, né? É aquela construção em que o Abel, já são 2 anos o Abel construindo essa equipe, no comando da equipe, não é somente os jogadores que entendem o que o Abel deseja, o que o Abel planeja, o que o Abel passa para os jogadores, a própria torcida. Então, eu acho que nesse caso o Palmeiras ele se adapta ao adversário e, consequentemente, né, todas as pessoas que estão ao redor, né, inclui torcida, jogador, staff, tudo isso acabam comprando esse tipo de situação. Porque se você analisar, e aí é bom dar esse exemplo, contra o Atlético Mineiro dentro de casa, no jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entregou a bola para o Atlético. E o Atlético jogou. Contra o Botafogo, uma semana depois, o Palmeiras pressionou o Botafogo, conseguiu fazer um gol e depois jogou tranquilo. Então, depende muito dos adversários. Diferente, por exemplo, do Fluminense, que você sabe que o Fluminense vai jogar daquele jeito. Diferente do Flamengo, que você sabe que o Flamengo vai jogar daquele jeito. Porque já é o DNA dessas duas equipes. E o Palmeiras já desenvolveu um DNA vitorioso e eu não vejo o porquê do Abel mudar, né? E aí, Rodrigo? Bom, primeiro, vou discordar do Sormani numa afirmação que não é só tua, que é de todo mundo. O que me preocupa no Palmeiras, não me preocupa nada com o Palmeiras e com time nenhum, o que me preocupa com os meus boletos, né? Então muita gente fala, o que me preocupa no Palmeiras, o que me preocupa no Manchester United, o que me preocupa na Inter de Milão, eu não me preocupo com time nenhum, eu estou preocupado com as contas que eu tenho que pagar, que não são poucas, né? Essas me preocupam realmente, às vezes eu até nem durmo direito. Primeira essa observação. Depois é o seguinte, para mim o campeonato já tem um campeão que é o Palmeiras. Eu vou fazer um paralelo. Se o Campeonato Brasileiro deste ano é um duelo Palmeiras e Flamengo, e tudo indica que é mesmo, para mim o jogo está 2-0 para o Palmeiras, o Flamengo tem que fazer 3 gols, ou então fazer 2 e levar para os pênaltis e ganhar nos pênaltis. Porque faltam 14 rodadas, apenas entre aspas. O Palmeiras tem 7 jogos em casa, 7 jogos fora. Analisando aqui os 7 jogos do Palmeiras, eu acho que ele tem tudo e deve fazer todos os pontos em casa. 7 vezes 3, 21 pontos. Você acha que ele pode fazer, que ele ganha no Fortaleza? Os jogos... Do jeito que o Fortaleza está jogando? Eu acho. Os jogos de risco. Então, eu sou flamenguista. O flamenguista, ele tem que torcer para o Palmeiras tropeçar em pelo menos 3 adversários. Se o Palmeiras perde 2 jogos, então ele pode perder do Inter no Beira-Rio, na última rodada, ele pode chegar até campeão lá, do Galo no Mineirão, o Galo não está tão bem, também não está ganhando todo mundo. Se o Fortaleza pode tirar ponto do Palmeiras, o Palmeiras pode fazer ponto com... Lembra que o Palmeiras é o melhor visitante, né? Exatamente. Outro jogo difícil é exatamente contra o Atlético Paranaense. Do Brasileiro tem um jogo na Arena da Baixada. Aí é mais um jogo em que o Abel pode administrar. Então, o flamenguista... E o Bragantino, fim de semana? Então, eu acho que dá tranquilamente para o Palmeiras ganhar. Então, o jogo vai ser em Bragança. Então, o Flamengo, além de ele fazer 100%, o Flamengo é divisor de águas. Ele tem que ganhar todos os jogos. Começa por aí. E a gente não tem certeza se o Flamengo vai fazer tudo isso, sendo que o Flamengo ainda está na Copa do Brasil. Se tem um time que vai ficar muito mais desgastado daqui até o fim do ano, é o Flamengo, não é o Palmeiras, que está fora da Copa do Brasil. Mas o Flamengo o Palmeiras tem uma diferença em relação ao Flamengo. O Palmeiras, ele repete o time todos os jogos. Tá bom, o Flamengo, o que eu não acho que é o problema. Não, tô falando questão de desgaste. Então tá bom, mas mesmo assim, o Palmeiras vai ter mais dias livres, porque ele não está na Copa do Brasil em relação ao Flamengo. E convenhamos, o Flamengo, pra mim, já tá na final da Copa do Brasil. Já passou pelo São Paulo.
Então o Flamengo vai chegar numa final. Imagina se for Fla-Flu. Especialmente, não que vai tirar o pé se fosse Flamengo e Corinthians, mas imagina uma final de Copa do Brasil, Fla-Flu, o Flamengo vai ter muito olhares para o seu rival local para a possibilidade de ganhar um título nacional mais um. Então, para mim, a vantagem que tem o Palmeiras é muito essa. Para mim é como se fosse um mata-mata Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras sai ganhando de 2-0. O Flamengo, para ganhar a parada, vai ter que fazer 3 gols, não tomar nenhum, ou então fazer 2 gols e ganhar nos pênaltis. Vai lá, Dani. Você me deu um gancho bom aqui, Rodrigo. Deixa eu botar o Facincani, já vou colocar o Pedro aqui de volta nessa questão também, porque a gente tem justamente esse recorte em homenagem a Pedro Ivo para colocar na tela. O termo está na boca do povo. Falaram aqui. O termo está lá no seu nome. Foi cruzado ali na 9 de julho, ali centro de Buenos Aires. Queriam saber o que é esse recorte. Aí tivemos que explicar com calma. O povo tá assistindo, só o Sormani que não gosta. O Sormani é implicante. Olha aí, tá no ar já? Me diga aí você, Sormani, porque tem Vélez agora, aí tem Ceará em casa, Vélez em casa, Goiás fora, São Paulo em casa. Então, é um quadro de jogos, assim, difíceis, né? O Goiás fora, embora não pareça um adversário tão perigoso, a gente sabe como é que funciona. Deixa eu jogar lá no Facincani para saber a opinião dele sobre esse campeonato aberto ou não aberto, se tem a questão do Dorival dividindo mesmo a partir de aqui e para frente, como o Flamengo vai se portar a fim de trazer títulos e não tanto pensando em desempenho. O Facinca fala de lá e aí você já pega a palavra daqui. Vai, Facinca. Bom, Dani, em relação a isso, para mim o campeonato está aberto. Eu não cravo como Rodrigo Bueno, Palmeiras campeão ainda, porque a diferença de Palmeiras para Flamengo, que para mim é o time que tem hoje a condição de justamente inverter a situação, ela diminuiu da rodada passada para cá. O Palmeiras, ele faz 5 pontos de 9 contra os chamados vices-líderes, né? Porque aí você tem Corinthians, quando o Palmeiras enfrentou na vice-liderança, o Flamengo e depois o Fluminense. Mas só que dessas equipes, 2 desses vices, para mim, não tinham essa condição de buscar a liderança. Tanto o Corinthians como o Fluminense. O Flamengo, sim. Então, quem ele deveria ter aniquilado e vencido em casa, até pelo jogo que fez no segundo tempo, e o Flamengo com o primeiro tempo com o time reserva e o Palmeiras dormindo em campo e toma o primeiro gol do Flamengo, era o próprio time carioca e o grande rival do Palmeiras neste momento, porque aí sim ele manteria uma diferença de pelo menos mais 2 pontos em relação ao Flamengo para 9, praticamente de 3 para 4 rodadas, e teria mais conforto para segurar esse restante de campeonato. Com 7 eu vejo um pouco mais de situação palpável para o Flamengo buscar, porque se a gente pega também os próximos jogos do Flamengo, é uma tabela favorável, e nesse curto prazo em que o Palmeiras tem oscilado, o Palmeiras, para mim, depois da última derrota que ele teve no ano, que foi contra o Atlético Paranaense, inclusive, no Allianz Parque 2-0, com o time mesclado do Filipão, ele fez 13 jogos. Para mim, ele faz desses 13 jogos 2 partidas muito grandes. Contra o Cerro Porteño logo na sequência pela Libertadores, o 5-0 do jogo de volta na Libertadores, e o jogo contra o Goiás, que ele faz um 3-0, mas ainda assim com um pouco de dificuldade, mas fez um 3-0 que foi um placar um pouco mais tranquilo. De resto, todos os jogos com muita dificuldade. Todos os jogos em que o Palmeiras sofre bastante, em que o Palmeiras leva gols, em que o Palmeiras, por mais que ele consiga os resultados, ele dentro de campo tem devido um pouco mais de futebol. Alguns jogadores individualmente em má fase neste momento. Vide o próprio Danilo, que ainda não está se encontrando como aquele Danilo que inclusive foi convocado à seleção. O Rafael Veiga, apesar do gol marcado contra o Flamengo, um jogador que ainda não voltou a ser o Rafael Veiga de outrora, que era inclusive até pedido em seleção brasileira, com recordes de números batidos com a camisa do Palmeiras, de assistências, de gols, etc e tal. O Marcos Rocha com um momento de mais dificuldade, o Zé Rafael também no meio campo, se bem que o Zé Rafael tem sido muito bem na marcação, fisicamente falando, mas com a bola nos pés. É um Palmeiras que tem se desenvolvido muito pouco, muito lento na transição. Me chamou a atenção porque ele começa o jogo numa rotação altíssima contra o Fluminense, um jogo fortíssimo, faz aquele gol espetacular, que aliás é gol para brigar por prêmio Puskás, sim, porque foi um gol lindíssimo, é gol para ir para a premiação da FIFA na próxima temporada, com certeza. E depois desse ritmo, dessa empolgação, o Palmeiras simplesmente para, ele trava, ele deixa o Fluminense se permitir ao campo, sendo que ele, Palmeiras, estava amassando o Fluminense. Então é essa rotação, é esse eixo que o Palmeiras não tem encontrado nesses jogos, para mim, do Cerro Porteño 5-0 para frente. Um Palmeiras que
não conseguiu mais manter esse domínio total do jogo ou de boa parte desse jogo. E ele consegue, às vezes meio tempo, às vezes 30%, 40% no jogo, mas na verdade faz o suficiente para conquistar o resultado. É importante, tem esse viés também, conquista o resultado ou vai se mantendo, mas até quando? Numa competição de mata-mata, você até consegue jogar com o regulamento embaixo do braço, como o Palmeiras fez contra o Atlético Mineiro, e se qualificar nos pênaltis numa atuação heróica no Allianz Parque, jogando com 2 a menos, com toda a estratégia defensiva do Abel. Mas e quando você precisar desse gol? E quando você precisar inverter uma situação? Ainda mais um campeonato brasileiro em que as equipes usam muito o elenco. E é um campeonato mais dosado. É um campeonato de mais estratégia e de mais pernas para jogar. Não aquelas 11 que o Palmeiras tem utilizado somente, praticamente, nesses últimos jogos. Então, essa diferença, e com o Flamengo crescendo, ainda mais com um time muito forte alternativo e somado pontos, ela pode ter um diferencial bem significativo para inverter a situação no campeonato daqui para frente, hein? Ô Facinca, mas eu entendo o que você está dizendo, mas eu vou me... Facincani e Sormani, #preocupados. Eu vou me apegar a essas 2 últimas partidas contra... pode falar. Vou me apegar a essas 2 últimas partidas contra Flamengo e Fluminense, né? E aí depois, se você pegar a sequência do Palmeiras, eu não vejo as equipes que o Palmeiras irá enfrentar com essas mesmas características e o respeito que o Palmeiras teve em relação à postura, né? Quando a gente fala de postura, o respeito que o Palmeiras teve perante a Fluminense e Flamengo. Por exemplo, vai jogar contra o Red Bull, lá em Bragança. Eu acho que o Red Bull vai tentar jogar, mas vai tentar jogar com algumas precauções, porque sabe da característica do Palmeiras. E eu não vejo o Palmeiras jogando contra o Bragantino lá em Bragança, recuado, esperando e entregando a bola para o Red Bull. Né? Como eu não vejo o Palmeiras jogando da forma que jogou e enfrentou Flamengo e Fluminense, contra outras equipes. Eu acho que o Palmeiras vai se impor, as equipes vão olhar para o Palmeiras de forma diferente. Nós tivemos esses 2 enfrentamentos que, para o Palmeiras, foram importantíssimos. Zé, quer a sequência? Pode falar, Facinca. Ó, você falou Red Bull, aí depois ele pega o Furacão, ou seja, 2 jogos mais pesados, né, em tese, né, porque o Red Bull tem, só que depois é o que você falou, ele tem em casa 2 jogos, Juventude e Santos, e sai para jogar contra Galo e Botafogo fora e depois Coritiba. Sim, é isso que eu estou dizendo. Existem alguns, por exemplo, Atlético Mineiro. Aí é um confronto, olha lá, a sequência, né? Contra o Atlético Mineiro, eu acho que o Palmeiras vai... Ô Zé. Oi. Pode falar, Pedro. Desculpa entrar só no assunto aí, porque tem uma coisa assim, eu tô entendendo tudo que o Facincani falou, eu tô entendendo tudo que o Zé fala e concordo em parte também com o que o Zé fala, questão de diferença de postura. Só que quando a gente olha pro outro lado, o Facincani falou, o time alternativo do Flamengo brilhante, o que o time do Flamengo... Eu acho que a gente tá falando de umas 2 semaninhas atrás, porque se a gente pega o jogo da volta, time principal, jogo da volta contra o Atlético Paranaense, jogo da ida contra o São Paulo. Flamengo não é brilhante, Flamengo não é dominante. Se a gente pega as 2 últimas partidas do Campeonato Brasileiro, tá o time alternativo. Flamengo vai muito bem no primeiro tempo contra o Palmeiras, não vai tão bem no segundo tempo. Demora a mexer, é certo, tá, mas não vai tão bem. Não é tão dominante o tempo inteiro. Contra o Botafogo, tem muita dificuldade, tem mais resultado do que desempenho. Os 2 estão oscilando, né? Então é por isso que eu tô falando. Então não dá simplesmente pra gente entrar numa de que, olha, nossa, agora vai complicar pro Palmeiras, tá tudo ótimo pro Flamengo. Não é. O Palmeiras não vive a melhor das fases, Facincani pontuou desde o jogo contra o Cerro, destrinchou jogo a jogo, ok. O Flamengo, neste momento, vive a melhor das fases para a gente confiar que daqui para frente vai ser só vitória? Então agora tem que todo mundo abrir o olho? Não, a gente estava até pouco tempo atrás falando de sinal de alerta ligado. Então eu acho que no momento que os 2 oscilam, os 2 não são brilhantes, eu acho que a disputa ela fica menos aberta. Ela fica menos aberta. Porque para você ter a reversão do caso, como o Bubu brincou ali até, né, que é um tal do 2-0, que precisa reverter, levar para pênalti ou virar, você precisa estar dando tudo muito certo de um lado e tudo errado do outro. Eu não vejo esse cenário no momento. É claro que a gente pode, nossa opinião aqui pode ser traída pelos fatos, a partir de quarta-feira aqui, a partir de amanhã na Arena da Baixada, a partir da rodada da próximo final de semana do Brasileiro. Claro, o campeonato tem sido bem dinâmico, a gente tem visto isso. Só que eu não vejo exatamente um momento de tudo dando certo por um lado, tudo dando errado por outro. Ah, mas era para abrir 12, não abriu 12, ficou em 9, agora caiu para 7. Então gera uma sensação de que a coisa está abrindo. Eu não estou vendo a coisa abrir tanto assim. Eu estou vendo um time muito sólido. O próprio Palmeiras, que não vai bem contra o Fluminense no sábado, é um Palmeiras que o Fluminense não conseguiu derrotar jogando muito bem no segundo tempo. É muito difícil
sabe? Você superar esse Palmeiras. Por outro lado, um Flamengo, eu acho que constrói caminhos, tem mecanismos, sabe como vencer, mas em algum momento também acabou, sabe, oscilando. Então, essa oscilação que vai ocorrer, porque tem divisão de foco, tem mobilização de uma campanha.